Bem, não é novidade para ninguém que hoje aqui no Brasil os juros estão muito altos e que os investimentos da renda fixa estão muito vantajosos. O que se sabe também é que hoje você investir na construção de casas populares para você vender por meio do programa Minha Casa Minha Vida também tem sido um investimento bem vantajoso agora com o governo Lula, que reforçou mais verba pública direcionada para esses programas de assistencialismo social. Mas afinal, o que é mais vantajoso você tendo R$ 100 mil? Investir em um CDB ou você arriscar um pouco mais e investir em construir casas populares? Vamos colocar aqui o custo na ponta do papel e vamos ver de fato o que vale mais a pena ao final das contas. Bem, pessoal, vamos mais direto aqui para a prática, porque aqui a gente não adianta ficar falando muito sem a gente ter noção de fato, tendo um custo mais palpável, né? O cenário da casa, eu coloquei aqui que a gente venha fazer um investimento em uma casa de 50 metros quadrados. Afinal, essas casas do programa Minha Casa Minha Vida, você tem aí certas faixas de valor. Então, salvo engano, ali o teto do primeiro da faixa que tem mais pessoas, né, para você comprar essa casa, salvo engano, tá no valor ali dos R$ 160 mil. Então você vai ter que fazer uma casa pequena. Você não vai vender uma casa grande no Minha Casa Minha Vida, principalmente tendo um investimento ali de R$ 100 mil. E, inclusive, é mais vantajoso até você fazer casas pequenas, porque como você tem um público maior para comprar essa casa, né, você tende a ter mais clientes mais fáceis, né, tendo mais pessoas para comprar, consequentemente a demanda vai ser maior. Isso é bem básico. Então, o que tende a ser mais vantajoso, né, conversando com algumas pessoas da área, né, que na cidade que eu sou natural, né? Vocês podem ver que se comparar com o último vídeo eu tô num cenário diferente. Aqui em Natal, que é a minha cidade mesmo, tem muita gente que constrói, então conversei com algumas pessoas. E o mais comum mesmo é você investir nessas casas menores, que são as que se encaixam ali na faixa que a Caixa consegue financiar de forma mais fácil, ou seja, onde as pessoas de menor renda conseguem usufruir do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o mais vantajoso é construir essas casas pequenas. Então, eu coloquei aqui 50 metros quadrados, que é um tamanho que costuma ter uma boa saída. Nos custos. Os custos são considerando aqui uma cidade no padrão de Natal. Então, ali uma capital que não é tão badalada quanto uma São Paulo da vida. Mas também, se você pegar aqui na região metropolitana de Natal, ou então na região metropolitana de alguma capital parecida, dando um exemplo, João Pessoa, uma capital parecida, e mais capitais do Nordeste, aí excluindo Recife, Fortaleza, Salvador, tendem a ter custos parecidos. Se você está em outra cidade um pouquinho maior, você pode tentar ajustar esse custo aí para sua cidade, mas um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, se tiver uma cidade menor. Vou dar um exemplo aqui, você está no interior do estado, aqui no interior do Rio Grande do Norte, você construir uma casa na região metropolitana de Mossoró, talvez seja mais barato que você construir ali perto da capital, aqui em Natal. Então, assim, claro, adapte esse custo aí para onde você mora. Se você morar na cidade interior, melhor ainda, que os custos tendem a ser um pouco mais baratos. Então, bem, considerando que você não tenha o terreno, talvez se você estiver vendo esse vídeo, você já tenha um terreno e o capital para investir. Se você tiver o terreno, melhor ainda, que já é aqui um custo que você elimina. Porém, eu dando uma pesquisada aqui, pesquisei na OLX, terrenos em regiões mais populares vai custar em torno de R$ 20 mil. Eu não achei nenhum terreno muito pequeno que só desse para de fato subir ali uma casa de 50 metros quadrados. Então, R$ 20 mil, considerando que você vai ter que comprar um terreno maior do que o que você vai precisar para construir. Então, você construiria uma casa e sobraria espaço que você pode ou vender o resto do terreno, ou então você via construir outras casas, chamar outras pessoas para construir casa com você. Isso aí vai da sua escolha, mas é difícil você achar um terreno aqui que não esteja perto dessa faixa dos R$ 20 mil. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. O custo da construção no metro quadrado aqui já é considerando que com o custo também da mão de obra, ali o custo do pedreiro e tudo mais. Aqui em Natal, na região metropolitana, conversei com algumas pessoas, é bem palpável você ter um custo por metro quadrado construído uma casa por volta dos R$ 1.500 o metro. Isso aqui é bem palpável e, né, é possível e não é tão difícil que você consiga um custo menor que isso. Então, quanto mais eficiente você tiver o custo, mais você vai conseguir ter o seu retorno, porque o Minha Casa Minha Vida não vai ser de fato um investimento, não é algo passivo. Você vai ter que trabalhar para isso aqui ou você vai ter que pagar alguém que trabalhe focado em construir essa casa. Não é algo que você vai mandar um Pix e esse dinheiro vai render automaticamente. Ele exige um trabalho, exige um esforço.
Então você está aplicando seu capital, mas não obrigatoriamente será uma renda passiva. Vai envolver um pouco de esforço, de trabalho e, claro, se você conseguir se esforçar para diminuir esses custos, você terá um retorno maior no seu investimento. Então não obrigatoriamente é uma forma de renda passiva como o CDB que eu vou mostrar já já. E, consequentemente, você vai ter um risco nisso aqui, né? Que às vezes você pode ter algumas falhas na gestão, se você é inexperiente com obra, ou você contrata alguém ali que não é tão eficiente na alocação do seu dinheiro, e aí acaba que isso aqui você pode extrapolar um pouco o custo que você projetou, o que viria a diminuir o seu investimento. Então, isso aqui está altamente atrelado no risco da execução. Se você já tiver alguma experiência com obra, você for um engenheiro, esse risco vai ser menor para você. Porém, se você tem zero experiência, o risco de você errar, de você contratar pessoas que não otimizem o uso do seu dinheiro é maior, logo você tende a ter um lucro mais reduzido. Então, além do custo aqui por metro quadrado, que eu coloquei R$ 1.500, mas como eu disse, pode ser menor, você vai ter que contratar um projetista aí, um engenheiro, um arquiteto que seja, para fazer o projeto da casa. Eu coloquei aqui R$ 4.000, porque projetos de Minha Casa Minha Vida costumam ser bem simples, às vezes já existem arquitetos e engenheiros que têm até modelos já meio pré-prontos, então é algo que não vai demandar um custo muito alto. Esses R$ 4.000 também aqui você talvez consiga até menos, mas é melhor nessa projeção eu colocar um custo acima do que o que você talvez consiga, do que eu chutar os custos baixos, você ir achando que é um investimento bem melhor do que ele é e acabar quebrando a cara. Além disso, é importante que você tenha aqui um corretor de imóveis para vender essa casa para você. Afinal, daria um trabalho bem maior para você ir atrás dos clientes. Geralmente, corretores de casas populares, eles já têm uma lista de contatos de pessoas que querem comprar Minha Casa Minha Vida, que já estão ali para se inscrever no programa e tudo mais. Então, ele já tem aqui na ponta da língua as pessoas que querem comprar e isso vai facilitar muito o seu processo. Então, contratando um corretor, corretores de imóveis cobram aí, em média, entre 3% e 5% do valor da venda. E aqui eu considerei o valor de venda de R$ 135.000, que dando uma pesquisada também falando com pessoas do setor, eu vi que é bem palpável esse custo, é bem próximo do que é vendido uma casa de 50 mil metros quadrados, não, de 50 metros quadrados, é bem palpável esse preço de venda, certo? Então, bem, chegando assim, considerando o custo do corretor aqui de 5% do valor de venda, a gente chega a um custo total de R$ 105.750. É um pouquinho maior que os R$ 100.000, porém, como eu disse, você consegue ser mais eficiente nesses custos, consegue vender a parte do terreno que você não venha a usar e assim você diminui para menos de R$ 100.000 o custo. Então, você sendo mais eficiente na alocação do seu dinheiro, você consegue diminuir isso aqui e, por consequência, aumentar o seu retorno. Então, o lucro seria aqui de R$ 29.250, que daria um retorno no seu investimento de 27,7%. Isso aqui você consegue fazer isso em um prazo de menos de um ano, certo? Porque você principalmente tendo ali a ajuda do corretor na hora de vender e contratando uma equipe que não atrase a obra, se você de fato se esforçar na alocação desse capital, que como eu falei, não é passivo, você tem que dar um esforço. Porque se você não se esforçar com esse investimento aqui, ele consequentemente, ele com certeza, nossa, quase que não sai, ele irá lhe custar muito mais e consequentemente diminuirá seu lucro. Mas isso aqui você consegue facilmente aplicar isso aqui em menos de um ano e conseguir esse retorno. Então é de fato um retorno alto, mas como eu falei, ele envolve um certo risco. Se olharmos aqui para os CDBs, vou usar esse site que é o IUB, que ele compara várias aplicações ao mesmo tempo e nos dá uma perspectiva interessante aqui do que a gente consegue. Então, colocando aqui os 100 mil... Epa, eu tirei. Colocando aqui os R$ 100.000 que eu falei, né? A gente aqui consegue ver que em um ano, colocando aqui sem ser 2 anos, para a gente comprar primeiro um ano, a gente teria aqui rentabilidades hoje, na renda fixa a gente consegue ter aqui 115% do CDI, que já daria aqui 13,2% ao ano ali. Vamos estimar os juros aqui para o fim de 2025, pegando projeção, por exemplo, do BTG Pactual. O BTG projeta aí os juros no médio prazo para 12, 12,5%. E é mais ou menos isso que tende a se concretizar agora do fim de 2024 para o início de 2025, certo? Então aqui a gente vê que a gente conseguiria ter retornos interessantes em ativos de não tão alto risco assim, né? Claro, esses bancos aqui que ele coloca, por exemplo, Master, Banco Pini, BS2, são investimentos que têm um risco um pouco maior do que os que são
totalmente seguros, que no caso seriam os que rendem 100% do CDI. Mas aqui, como seriam prazos curtos, é muito improvável que esses bancos venham à ruína no curtíssimo prazo, né? Então, você não precisaria se preocupar tanto assim com o risco de crédito desses bancos, porque são aplicações aqui de prazo mais curto que a gente está fazendo essa comparação. Então, bem, se a gente investisse aqui em um CDB, a gente conseguiria, por exemplo, nesse do Banco Master, que rende 115% do CDI, um retorno de em média ali R$ 13.000 de lucro, na maioria aqui R$ 12.000 de lucro, e assim, né, vai variando ali bem próximo dos 12% aqui, os que vão ficando mais próximos do CDI. E lembrando que esses ativos aqui, o risco dele é bem próximo de zero, e você coloca o seu dinheiro e não tem que fazer nada. Você fez o Pix aqui dos R$ 100.000, está lá, ele vai render de qualquer jeito. Você pode fazer o que você quiser, deitar numa cama, dormir por um ano, que o seu dinheiro vai voltar de qualquer jeito. O que não acontece com Minha Casa Minha Vida, que exige de você um esforço grande na sua alocação de capital, que você tem que pegar o seu capital e usar ele de forma bem eficiente na obra para você conseguir maximizar o seu lucro. Ok? Mas a gente coloca aqui para 24 meses, se você não tiver pressa com o seu dinheiro... Peraí, deixa eu colocar aqui. 24, aplicar, pronto. Se a gente coloca aqui para 24 meses, a gente pode ver que se você quiser esperar 2 anos, correndo um risco quase que nulo, você consegue retornos muito próximos do que um investimento em uma casa só do Minha Casa Minha Vida lhe ofereceria. Então a gente consegue aqui de fato lucros de R$ 30.000 bem próximo àquilo do que a gente tem construindo uma casa do Minha Casa Minha Vida. Então assim, se você for fazer uma casa em si, como eu falei, não é um investimento passivo. Se você está procurando tranquilidade e um risco muito baixo em investir o seu dinheiro, eu diria que você investir em um CDB por 2 anos é mais vantajoso, porque você não vai ter uma segurança no Minha Casa Minha Vida, bem como pode ter diversos fatores incalculáveis que possa fazer com que a casa que você esteja construindo demore muito para ser vendida, tenha que ser vendida em um preço menor. Então não é um investimento 100% seguro, é muito importante dizer isso. Apesar de que sim, hoje em dia está bem vantajoso construir para Minha Casa Minha Vida. O programa está bem abrangente e a Caixa consegue aprovar os financiamentos para pagar o construtor da casa, né, de forma que não demora muito. Então hoje é vantajoso construir sim para Minha Casa Minha Vida, mas se você procura tranquilidade, um retorno ali que você tem uma previsão muito maior de conseguir ele, você quer uma segurança do seu dinheiro e quer ter ele de forma passiva, o CDB é muito melhor. Se você quer correr maiores riscos para ter retornos em tempos menores, eu já diria que você ir aqui para o Minha Casa Minha Vida pode ser interessante, contanto que você tenha totalmente em mente que isso aqui depende totalmente de você, da sua eficiência em trabalhar em cima desse projeto. Porque aqui você consegue pegar esse lucro, o que você ganha com a venda da casa, e investir em mais casas. Você pega o terreno grande que você comprou, investe em construir mais casas, chama sócios para construir casas com você, e isso pode fazer com que você vá multiplicando o seu capital de forma mais rápida e de forma que você consiga esse retorno de forma mais exponencial que um CDB. Mas é muito injusto a gente comparar os riscos. O risco de um CDB, mesmo que de um banco arriscado, é muito menor que o do Minha Casa Minha Vida. Então tenha em mente que são coisas diferentes, mas que eu trouxe essa comparação para você que muita gente fica nessa dúvida, porque às vezes não tem ideia totalmente do risco e de o quão seu esforço é relevante para o sucesso do investimento, por exemplo, em uma construção, certo? Bem, pessoal, esse foi um vídeo muito diferente dos que eu costumo trazer para vocês. Espero que você tenha gostado. Se gostou, comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se você tem experiência em construir Minha Casa Minha Vida, vamos trocar uma ideia aqui. Compartilha seu conhecimento, sua experiência com o pessoal aqui embaixo. Demorou? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!